Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre um importante teorema aqui desse cálculo 4, que é o teorema de Green. Mas antes de falar o que é o teorema de Green de maneira muito específica, que é um teorema que eu já vou adiantar, ele só vai ajudar a gente, só não, né? Ele vai ajudar a gente a fazer o cálculo de algumas integrais de linha que podem ser muito trabalhosas, não difíceis. Ele vai trazer para a gente um caminho que pode facilitar essa conta. Só que antes de falar o que é o teorema de Green mesmo, eu vou querer que ele apareça no meio do caminho para a gente, justamente mostrando qual é a sua utilidade. Ou seja, eu vou querer que no meio do caminho, na resolução desse problema aqui, por exemplo, a gente coloque ali o teorema de Green para vocês verem a diferença que ele pode trazer para a gente no tempo despendido para a resolução de um problema como esse. Eu acredito que nesse vídeo agora nem vai dar tempo de falar do teorema de Green, porque eu acho que a resolução disso aqui vai ficar um pouquinho extensa, então eu vou particionando essa estratégia que eu pensei em alguns pequenos vídeos, tudo bem? Então o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular uma integral de linha sobre uma curva C de xy dx mais x ao quadrado dy, onde a curva C é esse retângulo aqui, ó. É o retângulo com vértices na origem, no ponto 30, no ponto 31 e no ponto 01. Tá claro? Vejam que é uma integral fechada, não necessariamente é uma curva fechada, não necessariamente essa integral vai dar zero, porque eu precisava fazer o teste se isso aqui era gradiente de alguém, que no caso nem é, então não precisamos mexer com isso, não é esse o foco para agora. O foco para agora é ir lá direto e fazer de fato essa conta. Vocês devem ter notado, inclusive, que eu fiz algo diferente ali naquela integral, estão vendo? Eu coloquei um círculo bem aqui no meio do caminho da integral. Isso é um símbolo que vai aparecer bastante pra gente. Ele é quase que redundante depois que você olha o que é a figura, mas ele ajuda na explicação, ele é didático. É só para dizer que essa integral é feita sobre uma curva fechada. Então, a partir de agora, quando você olhar para uma integral e perceber esse símbolozinho aqui, esse círculo no meio do caminho da integral, eu estou dizendo que é uma integral feita sobre uma curva fechada. Se for só o círculo, eu estou indicando também que o caminho de percorrer essa curva é o sentido anti-horário, como está marcado aqui pelas setinhas. Eu não sei se no vídeo tá bom para ver, mas eu fiz uma setinha para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá, no sentido anti-horário, é o sentido positivo. E se eu tivesse feito um tracinho aqui, ó, eu vou fazer depois eu apago com o dedo, nessa bolinha, tá vendo? Ó? Fiz um tracinho aqui do lado esquerdo. Aí eu tô dizendo que seria no sentido negativo. No caso eu teria feito a setinha para cá, para cá, para cá e para cá. Mas no caso eu deixei no sentido positivo mesmo, que é o anti-horário, é o padrão da matemática. Vejam que para eu calcular essa integral de linha sobre essa curva, eu teria que particionar minha curva em 4 curvas distintas, que eu vou chamar de C1, essa de baixo aqui, C2, C3 e C4. Porque eu não consigo expressar essas 4 curvas numa única função, e sem contar que elas não são lisas, né? Então eu precisaria olhar para essa curva C e quebrar a minha integral em 4 integrais distintas. Daria um pouquinho de trabalho, daria não. Vai dar um pouquinho de trabalho, por quê? Eu teria que parametrizar cada uma das curvas individualmente. Para cada parametrização, eu calcularia aquele resíduo do dx dt e do dy dt, que entraria em cada um no lugar do dx e do dy, respectivamente. Quando você parametriza, gera um resíduo, lembra? E aí eu faria isso 4 vezes. E é isso que eu vou ter que fazer, não tem como fugir. Então, se a gente olhar, por exemplo, para a curva C1, me ajudem. A curva C1 está aqui, ó. É uma curva que vai do 0, 0 até o ponto 3, 0. Então, eu vou até colocar o ponto aqui que eu acho que ajuda, ó. 0, 0, origem. E esse cara aqui é o 3, 0. O y dele é muito fácil parametrizar. O y é 0. Agora, o x, ele parte do 0 e vai até o 3. Eu posso parametrizar ele assim, ó. X igual a 3t. O que vocês acham? O t varia de 0 até 1. Vou colocar tudo sempre variando de 0 até 1, então não vou nem escrever, tá? Veja, se o t for 0, 3 vezes 0 dá 0. E se o t for 1, 3 vezes 1 dá 3, cai aqui. Se o x é 3t, faz o dx dt. O dx dt é 3, ou seja, o dx é 3dt. Vai ser o resíduo que vai gerar. Na mesma curva, o y é 0, então o dy é 0 dt. Desaparece tudo, né? Não muda nada. Se o y é 0, o dy fica 0 dt. Tudo bem? Agora vamos olhar a curva C2. C2.
Olha a curva C2, é essa aqui, ó. Ela vai do ponto 3, 0 ao ponto 3, 1. O x é fácil de parametrizar. O x é 3. Então, dx dt dá 0, o dx é 0 dt. O y vai do 0 até o 1, já está parametrizado. Eu vou falar que o y é t. Lembra, eu estou pensando na parametrização mais básica de todas, aquela que a gente sempre busca parametrizar de 0 até 1. Então o y é t, porque o y já varia de 0 até 1. Então o dy é o dt. Porque se y é t, dy é dt. A curva C3. Essa curva aqui, ó, que vai do 3, 1 até o 0, 1. Deixa eu colar, ver se isso aqui não saiu da imagem. Não, tá cabendo bonitinho. Então vamos lá. Vamos começar parametrizando o x. O x vai do 3 até o 0. Então eu posso pensar no x como sendo, ó, se eu trocar o t por 0, ele tem que dar 3. E se eu trocar o t por 1, ele tem que dar 0. 3 vezes t menos 1. Tá certo ou não? Ó, veja só. Se eu trocar o t por 0, que é o ponto inicial aqui, ó, tô indo nesse sentido, lembra do sentido da curva. Se eu trocar por 0, vai ficar menos 3. Então não, então tá errado, ó. 3 vezes t menos 1. Seria 1 menos t. Vou colocar assim, ó, menos t mais 1. Melhorou, ó. 3 vezes menos t mais 1. Troca o t por 0. Vai sumir isso aqui e fica 3. Troca o t por 1. Isso aqui vai dar 0, zera tudo. Isso aí. Então, o dx, deriva isso aqui, ó. Vai ser menos 3 dt. Se derivar. E o y começa em 1, termina em 1. Então, o y é 1, que faz o dy ser 0 dt. Vocês estão vendo o trabalho que está dando? Não está difícil. São derivadas super simples. É uma parametrização, depois uma derivada simples. Mas olha o tempo que a gente já gastou só para parametrizar as curvas. Nem comecei a mexer com a integral ainda. E isso é muito comum nas integrais de linha, especialmente quando você tem que quebrar a curva em várias. Deixa eu ver aqui na minha cola se cabe o C4 ali. Ainda não cabe não, né? Vou ter que trocar o lado aqui, ó. Vou vir. Você particionar a luz em 4. O C4. Vamos ver a curva C4, ó. Ela vai do 0, 1 até o 0, 0. Então tá fácil. O x é 0, o que torna o dx igual a 0 dt, certo? E o y, ela vai do 1 até o 0. Então é o contrário, ó. O y se o t for 0 tem que dar 1, então ela é isso aqui, né? 1 menos t. 1 menos t. Se o t for 0, o y vai dar 1. E se o t for 1, o y vai dar 0, que é o caminho que ela faz aqui. Então o dy deriva aqui, ó, vai ser menos dt. Onde aqui deu, no anterior deu menos 3 dt. Beleza, tá aqui, ó. Parametrizadas as 4 curvas. Agora, eu preciso fazer cada uma dessas substituições aqui. Porque como eu estou pegando essa integral, o caminho C, e quebrando em C1 mais C2 mais C3 mais C4, então eu tenho que fazer uma substituição aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, depois outra aqui. Fica uma integral gigante ou 4 integrais, que é o que eu vou preferir fazer, ó. Então a primeira que eu vou ter, ó, fica meio grande a linha talvez, ou eu particiono em duas, né? Então eu vou ter uma integral sobre a curva C1, aí eu troco a parametrização do C1, me ajudem, ó. XY. Quanto que vai dar xy? Vai dar 0. Porque ó, esse com esse dá 0. Então não vou nem escrever essa parte. Mais x ao quadrado dy. Ó, mais x ao quadrado, que vai dar 9t ao quadrado dy. Só que o dy é 0 dt, vai dar 0 também. Então a primeira integral aqui vai dar 0. Nem me interessa. A segunda, que é a integral de C2. Me ajuda a fazer agora a de C2. Ó, a primeira morreu, tá vendo? A C2. xy dx. Ó, xy dá 3t e o dx 0. Então esse pedaço vai sumir. Como tem bastante zeros aqui, eu estou fazendo essa conta particionadinha justamente para caçar se tem alguns zeros. Se tiver, eu nem escrevo. Então, ó, ficou 3t vezes 0 dt. Vai dar 0, some. Aí agora essa aqui, ó, x ao quadrado dy. Essa não, ó. X ao quadrado dá 9. É a curva C2, né? X ao quadrado dá 9, e o dy é dt,
certo? E nessa curva C2, na verdade, eu tô até parametrizando, né? Se der certo, eu já coloco aqui a parametrização de 0 a 1, que foi como eu estimei todas. A próxima seria uma outra integral, ó, xy, a curva C3 agora, ó. Xy é esse vezes esse, tudo bem? Dx, que é isso, beleza, vai dar certo, ó. Então vai ficar esse vezes esse vezes esse. Me ajuda a ver o que vai acontecer. O y não muda nada, que é 1. Vai dar então, ó, menos 9, que multiplica, vou escrever aqui 1 menos t, parametrizado de 0 a 1, dt. Certo? E a outra parte, ó, mais x quadrado dy. X quadrado, beleza, mas olha o dy, ele zera, então não preciso nem escrever, ainda bem. E a última parte, que eu ponho aqui, não, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar esquisito, vou pôr um ponto grande assim para indicar o começo de cada linha. Mas, olha a próxima aqui, ó. Seria de 0 a 1. Me ajudem. xy. X é 0. Então isso aqui já vai zerar. Mais x ao quadrado dy. Então aqui também é 0, ó. E vai zerar total de novo. Então esse cara também zero, desaparece. E esse também desaparece. As únicas integrais que sobraram para mim, essas duas aqui, ó. De 0 a 1 dt. Ficou fácil, né? Me ajuda agora com a conta, ó. Integral de 0 a 1 de 9 dt. Fica 9t. De 0 até 1. Mais essa aqui, ó. Como é que fica? Isso aqui vai ser, ó, vamos fazer a conta, ó. Menos 9 mais 9t quadrado. O menos 9 fica menos 9t. E o 9t e o mais 9t, eu já falei quadrado de besteira, né? Ó. Menos 9 você integra, fica 9t. Menos 9t. E o 9t você integra, fica 9t quadrado sobre 2. Isso no intervalo de 0 a 1. Substituindo, isso aqui vai dar 9. E essa aqui, ó, trocando por 0 não muda nada, mas trocando por 1 fica menos 9 mais 9 sobre 2. Cancelou, vai dar 4,5. É o resultado dessa integral de linha. Fiquei a maior parte do tempo virado para a lousa. É que eu preciso, vocês sabem que eu erro muita conta de tonto, né? Precisava me concentrar aqui um pouco melhor nessas contas para ter certeza que eu não faria nenhuma besteira com o resultado. Mas a meta aqui principal nem era de fato fazer a conta. Era dar uma relembradinha assim na integral de linha quando você particiona a curva. Mas o principal que a gente tinha para ver aqui é o trabalho que a gente teve para calcular uma integral razoavelmente simples. E vejam que eu montei aqui um probleminha, peguei do Stewart na verdade, que dava um monte de zero aqui no meio do caminho para sumir com esse monte de integral. Vejam que podia ser pior se esses caras não tivessem desaparecido aqui, ó. Sumiu aqui, completamente. E essas duas aqui, ó, que era para ter dois fatores diferenciáveis aqui, um deles acabou sumindo, ficou um só. Então deu uma facilitada boa no caminho. Só que só o fato de parametrizar 4 curvas já é trabalho suficiente para ser um pouco cansativo. Então essa é a ideia. Tá aqui a resposta do problema. O próximo vídeo, na verdade, vai ser uma continuação desse, em que eu vou apresentar o Teorema de Green, resolver esse problema pelo Teorema de Green, e vocês vão ver que não vai gastar nem a metade do tempo. Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.